Fala, torcedor rubro-negro! Se você tem sangue rubro-negro correndo nas veias, se é daqueles que acorda e dorme pensando no Mengão, se ama Deus acima de tudo e respira futebol com a paixão que só um flamenguista de verdade conhece, então não perca tempo, se inscreva agora no canal Rubro News FC. Aperta o botão de like nesse vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre o nosso timão. Aqui a gente traz as bombas quentes, as novidades que abalam o mundo da bola, e você não vai querer ficar de fora dessa revolução rubro-negra que estamos construindo juntos, dia após dia, com análises profundas, revelações inéditas e aquela energia que só o povo flamenguista tem para vibrar com cada vitória, cada gol, cada momento de glória que o Flamengo nos proporciona em campo. Porque ser flamenguista é mais do que torcer, é viver uma epopeia eterna de superação e conquistas que ecoam pelos estádios lotados e pelos corações apaixonados ao redor do mundo inteiro. E agora, prepare o coração, porque o que eu vou revelar aqui é uma catástrofe sísmica no universo do futebol. Uma explosão que derruba muralhas e constrói impérios, deixando rivais em pânico total e absoluto enquanto o Mengão se ergue como um colosso invencível, pronto para dominar tudo e todos com uma força que faz o chão tremer e o céu se iluminar de vermelho e preto. Torcedor, agarre-se onde puder, porque essa notícia chega como um furacão devastador que varre o mundo da bola, destruindo expectativas antigas e erguendo um futuro glorioso que ninguém poderia imaginar. Uma bomba nuclear que ilumina os horizontes e faz os adversários se encolherem de medo, porque o Flamengo, o gigante eterno do esporte rei, precisa urgentemente de um substituto à altura para o goleiro Rossi. E agora, em um golpe de mestre que abala as estruturas do mercado de transferências, Gabriel Brazão é oficialmente do Mengão. Uma contratação que não é apenas um reforço, mas um terremoto que redefine o conceito de defesa sólida e inabalável, elevando o time rubro-negro a um patamar celestial, onde falhas se tornam lendas do passado e vitórias se multiplicam como estrelas no céu noturno. E eu garanto que isso é o início de uma dinastia que vai conquistar continentes inteiros, com uma dramaticidade que prende o fôlego e faz o sangue ferver de emoção pura e incontrolável, transformando cada jogo em uma saga épica onde o Flamengo reina supremo sobre todos os reinos do futebol. Vamos aos bastidores dessa operação clandestina, que mais parece um enredo de suspense cinematográfico, com sombras se movendo nos cantos escuros de gabinetes luxuosos, telefones tocando em horários proibitivos e agentes se deslocando como fantasmas pela calada da noite, porque as negociações por Gabriel Brazão foram um verdadeiro labirinto de intrigas e tensões que fariam qualquer um suar frio. Começando com ligações secretas feitas de números anônimos durante madrugadas chuvosas no Rio de Janeiro, onde emissários do Flamengo contatavam representantes do jogador com códigos cifrados para evitar que a imprensa ou rivais farejassem o cheiro da caça. E as reuniões escondidas aconteciam em apartamentos discretos na Zona Sul, com cortinas cerradas e olhares vigilantes para garantir que nenhum espião de outros clubes se infiltrasse, trocando propostas e contrapropostas que aumentavam o suspense a cada palavra sussurrada, porque a pressão veio pesada de equipes como o Palmeiras e o São Paulo, que ofereciam fortunas para desviar o goleiro prodígio para os seus lados, com chamadas insistentes de dirigentes paulistas que prometiam o mundo e mais um pouco. Mas Gabriel Brazão, atraído pelo magnetismo irresistível do projeto rubro-negro, resistia como um herói mitológico enfrentando tentações divinas. E o clímax da tensão veio quando questões contratuais com o Santos entraram em cena, criando um impasse jurídico que parecia insolúvel, com advogados flamenguistas trabalhando febrilmente em documentos confidenciais enviados por mensageiros sigilosos, até que em uma virada dramática após semanas de negociações intensas, que incluíam conferências virtuais criptografadas às 3 da manhã, o acordo foi selado. E o melhor de tudo é que essa muralha humana veio de graça, sim, de graça, por questões contratuais que se resolveram como um dominó caindo perfeitamente, explorando cláusulas de liberação automática após o fim de seu vínculo anterior.
evitando qualquer pagamento de transferência que poderia sangrar os cofres do Mengão. Uma manobra genial que deixa os concorrentes atônitos e prova a superioridade estratégica do Flamengo nos meandros do futebol moderno, preservando recursos para investimentos que vão perpetuar essa era de ouro inigualável. E os pormenores desse contrato monumental, eles são um verdadeiro hino à astúcia e à visão de futuro, com o tempo de vigência de 7 anos completos, se estendendo até o final de 2032, assegurando que Gabriel Brazão tem a longevidade necessária para se tornar o guardião eterno das redes rubro-negras, sem a ansiedade de renovações precipitadas que atormentam goleiros em outros times. E o salário? O salário é baixo, modesto para um talento de sua envergadura global, na faixa dos R$350 mil por mês. Uma pechincha que reflete sua humildade e compromisso com a causa flamenguista acima de ambições financeiras desmedidas, demonstrando que ele veio para defender o manto com coração e não para encher os bolsos de ouro efêmero. Uma postura que motiva a nação inteira a acreditar no poder da paixão sobre o material. E as cláusulas são um festival de incentivos elaborados, com bônus vinculados a metas que podem disparar seus ganhos para alturas vertiginosas, se ele atingir marcos como manter pelo menos 10 clean sheets no Brasileirão ou salvar pênaltis em fases decisivas da Libertadores. Cada defesa milagrosa rendendo até R$70 mil adicionais, impulsionando a própria performar como um deus entre os postes, sem mencionar as cláusulas de performance que englobam prêmios por convocações à seleção brasileira, quadruplicando valores se ele assumir a titularidade em torneios mundiais, harmonizando seus anseios individuais com a grandeza coletiva do clube, e metas grupais como conquistar o Mundial de Clubes ou o Carioca invicto, que desbloqueiam bonificações para todo o elenco, cultivando uma solidariedade de aço que torna o time uma entidade unificada e invencível, com cláusulas de rescisão que erguem barreiras impugnáveis contra pontings futuros, multas iniciando em €40 milhões e crescendo exponencialmente a cada ano como uma fortaleza crescendo, e cláusulas de sigilo que mantiveram essa operação envolta em névoa até o momento da detonação, amplificando o drama e o choque que agora nos deixa hipnotizados com o potencial transformador dessa aquisição que vai reescrever as páginas da história do futebol. E enquanto o rescaldo dessa negociação titânica ainda fumega como um campo de batalha recém-vencido, vamos nos aprofundar na odisseia fascinante de Gabriel Brazão, esse titã das luvas que nasceu para ser o salvador de nações futebolísticas, começando lá em Uberlândia, Minas Gerais, onde ele veio ao mundo em 5 de outubro de 2000, sob o sol escaldante do interior brasileiro, chutando bolas improvisadas nas ruas poeirentas da cidade, sonhando com defesas impossíveis desde que aprendeu a se equilibrar em pé. E com 13 anos, em março de 2014, ele ingressou no setup juvenil do Cruzeiro, um clube lendário que forja talentos como um ferreiro mítico, treinando incansavelmente nos campos de Belo Horizonte, aprimorando reflexos, posicionamento e saídas do gol com uma dedicação que beirava a obsessão. Renovando seu contrato em dezembro de 2017 e servindo como terceira opção no time principal em 2018, embora sem aparições oficiais, absorvendo lições valiosas ao observar veteranos em ação. Então veio o salto para a Europa em janeiro de 2019, transferindo-se para o Parma na Série A italiana, por uma taxa reportada de 2,65 milhões de euros, onde ele permaneceu como terceira escolha atrás de goleiros estabelecidos, sem jogos, mas ganhando experiência em treinos de alto nível, que afiaram sua técnica. E em junho de 2019, ele assinou um contrato de 5 anos com a Inter de Milão, em uma troca que envolveu outro jogador indo para o Parma, marcando o início de uma fase de empréstimos que o moldaram como um diamante sob pressão. Primeiro para o Albacete, na segunda divisão espanhola, na temporada 2019-2020, onde ele disputou 5 partidas na Liga e 2 na Copa, exibindo defesas acrobáticas que salvaram pontos cruciais e demonstrando uma adaptabilidade impressionante ao futebol europeu mais físico. Seguido por um empréstimo para o Real Oviedo, na mesma divisão em 2020 e 2021, com 2 aparições na Liga e 1 na Copa, enfrentando desafios como adaptações climáticas e táticas que testaram sua resiliência, mas emergindo mais forte com lições sobre paciência e timing. A jornada continuou com um retorno ao Cruzeiro em março de 2022, por empréstimo até junho de 2023, mas lesões traiçoeiras o mantiveram fora dos gramados, um período sombrio que ele superou com fisioterapia intensiva e treinos mentais que forjaram uma mentalidade de ferro inquebrantável.
Então veio o empréstimo para o Spal na Série B italiana, na segunda metade da temporada 2022-2023, onde ele finalmente jogou uma partida, provando sua capacidade de se recuperar e brilhar mesmo em minutos limitados. Seguido por um empréstimo para Ternana na mesma liga, para 2023-2024, sem aparições, mas com treinamentos que aprimoraram sua leitura de jogo, retornando à Inter em fevereiro de 2024. E ali veio o capítulo de redenção ao assinar com o Santos em fevereiro de 2024, por um contrato de 3 anos, debutando em 24 de maio de 2024, em uma derrota por 2-1 para o América Mineiro, mas rapidamente se tornando o goleiro titular, contribuindo decisivamente para a promoção do Santos de volta à elite como campeões da Série B em 2024, com atuações que incluíram clean sheets em jogos-chave e defesas que viraram heróis folclóricos, renovando seu contrato até 2028 em novembro de 2024 e até setembro de 2025. Acumulou 66 aparições pelo Santos, com 31 na Série B de 2024, 22 na Série A de 2025, 13 em ligas estaduais e 2 na Copa, solidificando